Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta, hoje tudo pouco. Vamos para o Clínica da Alma agora. Maravilha, glória a Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres, porque assim tem sido, não é? Quando o Senhor está na história, tudo muda, tudo é diferente. Então, prazer ter você aqui conosco, fique ligadinho. Olá, bom dia. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, né? Essa paz que excede todo entendimento, que ela invada seu coração, a sua família e que você receba hoje do Senhor um refrigério na sua alma através da palavra dele. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Ó, nosso WhatsApp você já conhece, mas vale a pena a gente reenfatizar, né? O 98477-3303. E através dele você pode então enviar seu pedido de oração ou mesmo sua participação dentro do tema que nós vamos abordar aqui, que é um tema assim, dentro do possível, relevante. Eu sei que o propósito é que o Espírito de Deus tenha livre acesso ao coração e ministre profundamente. 98477-3303 já está liberado aqui para você poder acessar. Amém? Amém. E tá aí? Ansioso? A gente vigia, né? Para não ficar. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. E hoje o nosso tema é os males da ansiedade. Nós vamos falar sobre esse mal do século aí e trazer o nosso entendimento, o que Cristo, né, nos ensina a respeito da ansiedade. E o nosso texto está lá em Mateus 6, no versículo 25 ao 34, que fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que ela? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja por sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se tão bem quanto um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Aleluia! Vamos falar sobre ansiedade, né? Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que fica desesperado, esperando uma resposta, não consegue dormir, perde o sono. Isso é muito bom, esse tema, para que nós possamos entender o que Jesus fala nessa passagem a respeito da ansiedade. Ele nos leva ao entendimento de que se nós somos filhos, se nós confiamos, se nós geramos fé, nós não precisamos ficar ansiosos. E é o mal do século, né? Nós podemos falar isso diante das pesquisas aí que tem passado, que é o mal do século. O Brasil essa semana foi falado na reportagem que o Brasil é o país de maior número de pessoas ansiosas. Olha, que tristeza, né? Nós precisamos confiar mais no Senhor, nós precisamos buscar mais do Senhor, para que a nossa vida, diante de tantas circunstâncias, nós possamos sim descansar nele. E a ansiedade muitas vezes nos tira a paz. E essa paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode nos dar, nós não podemos viver sem ela. Nós precisamos sim caminhar, buscando a palavra de Deus, buscando nos relacionar com o Senhor, porque mesmo diante de tantas circunstâncias, nós venhamos sim confiar nele, para que nós não venhamos adoecer, nos afastar.
e não conseguir romper, caminhar diante de tantas situações. É isso mesmo. E interessante que a ansiedade atinge qualquer pessoa, né? Homens, mulheres, atinge, né, pessoas de posse, sem posse, qualquer pessoa. Ela é afetada pela ansiedade, não é? E é interessante que essa palavra, ela vem do radical grego, significa o quê? Estrangular, sufocar, apertar. E é justamente isso, não é? É exatamente isso que muitas vezes tem acontecido na vida de tantas pessoas, não é? Ou seja, a pessoa se sente sufocada, estrangulada, apertada, oprimida, né? E é isso que a ansiedade tem gerado na vida de tantas pessoas, não é? Então, fique ligadinho, fique atento aí, eu tenho certeza que o Senhor vai falar diretamente do seu coração, ok? Verdade. E Jesus, ele nos dá alguns diagnósticos aqui, né, na palavra dele, falando a respeito desses malefícios que essa ansiedade traz para nossas vidas. E ele falou sobre isso lá no Sermão do Monte, né, nos ensinando, já nos direcionando. Muitas vezes achamos que essas doenças, elas estão surgindo agora, mas Jesus já falava, já predizia sobre elas, para que nós pudéssemos então entender e como passar por elas, sem deixar nossa fé, sem nos afastar dele. Então, que nós possamos, sim, muitas vezes, nós estamos com situações vivendo na alma, né, no físico, mas nós não corremos para a nossa receita principal, que é a palavra do Senhor. Então, achamos que é agora, a doença do século chegou agora, mas não, o Senhor já predizia ela lá atrás, falou sobre ela lá no Sermão do Monte, para que nós pudéssemos hoje viver essa paz mesmo diante de tantas aflições. É verdade. Eu não sei se você assistiu através do nosso no culto, o VT, ou seja, a produção que foi feita a respeito dos ministérios da igreja, não é? Então a igreja tem colocado para as pessoas conhecerem os ministérios, não é? Então, inclusive tem um programa chamado Profetizando Vidas, né, apresentado pelo nosso pastor Flávio. E eu queria que talvez você que não assistiu ou não acessou aí, talvez o YouTube ou mesmo nas redes sociais, no Facebook, né, falando sobre isso. Então assista aí, conheça o Ministério Clínica da Alma e seja edificado em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos conhecer o Ministério Clínica da Alma, uma clínica que se importa com a nossa saúde integral, corpo, alma e espírito em total equilíbrio. Vamos conhecer esse trabalho juntos? A missão da Clínica da Alma é gerar restauração, cura, libertação e vivificar o espírito na vida das pessoas. Então a gente sabe que nós não conseguimos separar corpo, alma e espírito, eles estão juntos. Então quando uma das áreas é afetada, normalmente acaba afetando as outras áreas. Quando eu cheguei, a mente estava muito pesada, não estava assimilando nenhuma ministração nas igrejas. O efeito disso, a somatória disso já vinha para o corpo, porque é dor para todo lado, dor de cabeça, insônia, vômito e até vontade de morrer. A minha mãe havia falecido, eu não tinha enterrado a minha mãe, já havia 2 anos e eu não conseguia lidar com esse luto. Né? Chorava todos os dias, era uma coisa assim desesperadora. Totalmente acabado, não tinha em mim, na realidade, vontade mais de viver. Fazemos esses atendimentos assim em grupos e aí depois, em caso a caso, tem um acompanhamento mais a longo prazo, aí, individualizado, porque a pessoa aqui seja acolhida. Então, a nossa marca, ou pelo menos o nosso alvo é o quê? Que as pessoas sejam atendidas com dignidade. Eu sempre coloco para a equipe, diz assim, olha, como que você gostaria de ser atendido? Então é assim que você vai atender. Nós fazemos assistência, né, a todo tipo de demanda psicoterápica. Então, tratar as emoções, né, e ver o paciente de uma forma íntegra, né, com todas as suas nuances. Todos são cristãos, crentes bem assim, profundos no relacionamento com Deus e tem a sua especialização. Cada indivíduo
que chega aqui, chega assim, desestruturado, primeiramente emocionalmente, consequentemente espiritualmente também, e todas essas duas consequências iniciais vão gerar uma consequência física no corpo. Porque quando você vê as pessoas chegarem aqui tristes, sofridas, e quando ela sai, sabe, transformada e vem agradecer, dizer muito obrigado, porque a Clínica da Alma fez diferença na minha vida. Aqui eu encontrei muito mais. Eu encontrei amor, fui abraçado, fui honrado, e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu sirvo na Clínica da Alma ao Senhor. Hoje eu lembro da minha mãe com saudade, não com dor, né? E me tornei uma facilitadora, né? Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? No Senhor, graças a Deus, né? E hoje eu consigo entender a dor do próximo. Vamos fazer os mutirões aí de final de semana para arrumar internamente tudo, né? Tem várias coisas para fazer, mas a gente tem assim crido que o Senhor tem e vai mandar recursos para que o ministério consiga assim andar em excelência, como o nosso pastor Márcio gosta que seja feito com excelência. E aí, esse é o nosso ministério, né? Pela graça do Senhor e na dependência dele, estamos procurando fazer sempre com excelência, né? Por louvor da glória dele. Amém? E aí, o nosso tema... E o nosso tema, ansiedade, né? Fiquei até ansiosa que vem nesse vídeo, emocionada. Me emociono porque eu também fui cuidada e amada, transformada nesse ministério. Graças a Deus. E aqui nós vemos um diagnóstico de Jesus, que é que a ansiedade ela é inútil. Quando Jesus fala que nós não podemos acrescentar nenhuma hora de vida. Então, por que nós ficamos ansiosos? Por que nós buscamos tentar resolver coisas que nós não vamos conseguir? Isso vai sugar as nossas forças, isso vai nos tirar do propósito, isso vai nos trazer um cansaço físico, emocional, muitas vezes espiritual, porque eu não vou conseguir resolver. Eu preciso colocar minha dependência em Cristo. Nós sabemos que existem muitas situações e circunstâncias que vão, né, cobrar de nós, vão requerer muito mais de nós, mas nós devemos, em primeiro lugar, depender de Cristo, porque Ele em nós, nós vamos conseguir romper essas barreiras. Então entenda, é inútil essa questão de ansiedade, de ser ansioso o tempo todo, de querer as coisas para ontem. Isso vai só tirar as nossas forças. Então que nós possamos aprender com Jesus. Não vale a pena exercer essa ansiedade dentro de qualquer circunstância que nós estamos vivendo. É verdade, isso mesmo. Nós já temos aqui várias participações, né? DDD 31, bom dia, paz do Senhor, peço oração pelo meu emprego, pela minha empresa, o Flávio, de Belo Horizonte, né? Oração também pela sua família. Ok, Flávio, obrigado, você está aí nos acompanhando. Nós vamos orar aqui no final do programa. Temos uma outra participação, bom dia, gostaria de saber como eu faço para inscrever um ex-detento. Olha, é só ir lá na Clínica da Alma, não é? Ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, o horário da nossa recepção ali. Então é só ir lá, não é, preencher esse questionário, essa ficha de aconselhamento, para então depois nós darmos início no processo, tá bom? Então você não precisa ligar, agendar, é só ir direto lá para preencher. As pessoas perguntam assim, pastor, dá para vocês me mandarem por e-mail e eu preencher na minha casa e tudo? Seria tão mais prático. Ou vocês poderiam colocar essa ficha aí no próprio site e a gente preenche online.
A questão é que o preenchimento dessa ficha, desse aconselhamento, né, são 8 folhas, são 16 páginas. Né? E o que acontece é que muitas vezes a pessoa começa a preencher e ela começa a relembrar algumas coisas, alguns fatos marcantes, algumas dores, experiências negativas que a gente vai fazer ali muitas perguntas. E tem pessoas que muitas vezes passam mal, tem pessoas que a gente precisa orar, tem outros que não dão conta de terminar. Então por isso que a gente não permite que isso seja feito. Então a pessoa precisa ir até lá para encher, porque caso surja alguma situação, nós estamos ali disponíveis para poder ajudar. Né? Não estou dizendo que todos os casos, mas muitos casos. A gente tem muitos testemunhos de muitas pessoas, né, que têm dificuldade, às vezes vem um peso, dá uma sonolência, mal-estar, né, porque vai relembrar alguns fatos ali que geraram dor na sua vida. Então, por isso que a gente não permite, tá bom? Então é necessário que a pessoa vá até lá. Temos mais outra aqui. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando vocês. É o Sérgio Laje, do Jardim São José, aqui em Belo Horizonte. Obrigado, viu, Sérgio? Precisamos. Meu professor, foi meu professor de primeiros passos. Ah, é? Que legal, olha aí. Eu já falei dele aqui. Ele que apostou em mim quando nem eu apostava. Glória a Deus. Ele é um evangelista, um homem de Deus, que o Senhor continue te abençoando, viu, Sérgio? Glória a Deus, aí, que legal. Bom dia, aqui é Hamilton Ferreira. Eu quero pedir oração para minha ex-namorada, Joelma. Ela precisa de oração. Também está no caminho da maldição, não é? E ela tem 3 filhos. Ok. Muito bem, nós vamos estar orando, viu? Em nome de Jesus. Orar por você também, né, irmão? Preciso também. DDD 93. Bom dia, preciso de oração. Hoje eu acordei com o coração doendo, com muita ansiedade, sem saber o que fazer. Meu esposo que me deixou, acho que eu não estou aquentando, eu estou desesperada, não paro de chorar. Você precisa buscar ajuda, né? Então nós vamos orar, a oração é importantíssima, mas também a gente tem que fazer a nossa parte que nos cabe, tá bom? DDD 31. Bom dia, paz do Senhor Jesus, meu nome é Anderson, minha mãe Vera, estamos assistindo o programa, amém, Deus abençoe vocês. Programa que é muito edificante. Eu ouvi uma vez uma frase que diz que a ansiedade é a sala de espera do diabo. Nunca mais esqueci desse conselho. Eu não sei se é um conselho, mas assim, é uma palavra que, na realidade, uma frase, né, que pode gerar, assim, precisa gerar uma mexida. Porque a ansiedade é essa necessidade de estar no controle das coisas, né, esse excesso de preocupação com o amanhã, com as necessidades, em suprir, ou seja, ter o controle, não é? Então, a pessoa ansiosa normalmente é aquela que não consegue confiar, em primeiro lugar, no Senhor, não é? Então, por isso que nós estamos falando aqui que a ansiedade ela é inútil, ela é prejudicial, ela gera essas coisas todas. Por quê? Porque é aquela coisa de, né, a pessoa não consegue esperar na provisão de Deus, então ela... sabe aquele ditado que diz que você faz acontecer, não é? Você não espera acontecer, você faz acontecer. Pois é, mas tem situações que a gente precisa aprender a esperar, né? Porque Deus quer fazer e às vezes a gente não sabe como. E aí a gente não consegue entender os planos de Deus e a gente então faz através da nossa força, dos nossos planos, não é? Olá, pastores abençoados por Deus, é o Filho Pantoja, nosso querido irmão, lá de Tucuruí, no Pará, né? A paz do Senhor. Pastor, queria saber como faço para superar a ansiedade e o medo, né? Quando estou buscando a Deus e lendo a Bíblia. Medo por quê? Medo do quê? Da Bíblia, do que Deus pode fazer? Então, a gente não pode ter medo, né? A nossa confiança é no Senhor. Então, realmente é um nível de que você precisaria de um processo. Quem sabe aí você planeja, coloca como alvo, quem sabe você passar uma semana com a gente aqui, né? Em Belo Horizonte, aqui na clínica, e ficar aqui na Lagoinha. E eu creio que vale um investimento aí, não é? Quem sabe Deus aí faz bombar aí a autoescola, né? E dá condições de você comprar uma passagem aérea e vir para cá. E
se hospedar aqui pertinho da igreja e também no ministério a gente poder trabalhar, né? Mas vá ouvindo aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, viu, querido? Obrigado aí pela tua participação, sempre aqui nos acompanhando, né? Ok, tem uma pessoa aqui que mandou muito. Bom dia, paz do Senhor, José Matias. Lagoa do Mato, Maranhão. A paz do Senhor. A Bíblia vai além da psicologia, com certeza, pois ela não contém a palavra de Deus, né? Ela é, isso mesmo. Sempre ela tem um conforto para a nossa alma em um mundo que tenta nos maltratar com sofrimentos. Parabéns a vocês que usam a palavra de Deus para curar a alma das pessoas que passam por lutas difíceis. Obrigado, viu, querido, pela tua participação. Vamos ler mais um aqui. DDD 31, bom dia, paz. Eu já tive depressão por causa da minha ansiedade, mas Jesus me curou. Na verdade, eu já conheço o Senhor, sou conhecedor dos seus milagres. Hoje ainda tenho alguma ansiedade por causa da minha vida sentimental. E ore por mim, depois de tantos problemas nessa área, acabei enferma. E mais estranho é que ninguém me entendia. Achava que era mãe minha. Ore por mim, a paz. Busque ajuda ali na clínica. DDD 31, você daqui, não é? Então a gente está aí disponível para qualquer pessoa. Então procure, vá lá, né, durante o horário do expediente, né, de 8 às 18, segunda a sexta, para você poder dar início a esse processo. Eu entendo assim que Deus quer nos curar completamente, né? Então eu não consigo entender assim curas parciais, né? Eu só consigo compreender que Deus é o Deus que cura e cura na raiz, né? Profundamente. Então, em nome de Jesus, busque o Senhor todo o seu coração, tá bom? Amém. E aí, Santa? Aqui nós vemos que Jesus, ele entendia a respeito da ansiedade, né? Que poderia nos alcançar. E quando ali no Sermão do Monte, ele direciona a todos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes nós sentamos e esperamos as coisas serem acrescentadas. Não é bem isso. Nós precisamos, isso não nos isenta de ter uma vida organizada, não consigo lembrar, então anota. Não consigo organizar, então peça ajuda, mas comece você tomando decisões para facilitar a sua vida, para que você não seja alcançado por essa ansiedade. Mas sempre confiando em Deus, sempre confiando naquilo que Ele já fez. Então, se Ele já fez um dia, Ele não vai fazer de novo. Se Ele já trabalhou na minha vida, se já aconteceu milagres, se eu já presenciei transformações, na minha ansiedade Ele não vai se envolver, por quê? Claro que vai, é do interesse do Senhor que todas as áreas da nossa vida sejam transformadas e principalmente essa que nos tira do foco que é Ele. Então, quando se fala a respeito de buscar ao Senhor, o reino dEle em primeiro lugar, que você compreenda que você precisa se organizar, confiando nele, buscando o reino em primeiro lugar, é confiar nele. É crer que Ele vai te ajudar nesse momento de ansiedade. E as outras coisas serão acrescentadas na medida que você se organiza, coloca a sua vida, né, em ordem. Então comece a buscar mesmo do Senhor direções. Eu não consigo organizar, minha vida é uma bagunça. Jesus Cristo já chegou na sua vida. Então peça ajuda a Ele. Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir. E essa ansiedade nos dá aquilo que só Jesus pode dar, que é a paz que excede todo o entendimento. O mundo não pode nos dar, só Jesus. E essa paz é aquela que você mesmo, em meio a tantas circunstâncias, você deita e dorme. Você consegue dormir, porque o Senhor está trabalhando por você. Então que você busque essa paz de Cristo. Nós não tem como viver sem essa paz. Essa paz de Cristo, ela é essencial para a nossa caminhada com o Senhor. Então que você seja, assim, uma pessoa que dependa em todos os momentos na sua vida
do Senhor Jesus. Administre, mas saiba que Ele é aquele que faz as nossas vidas. Verdade. Então, o foco qual é? É o Senhor. É Ele que tem. É Ele que tem poder e domínio. Sabe, tem pessoas assim, eu estou me esforçando para eu ter controle, para eu poder, sabe, não entrar em ansiedade. Gente, nós não temos a capacidade, sabe, de controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não temos. É isso que nós temos que compreender. Você está irado, aí eu vou caminhar, vou contar até 10, né? Vou respirar fundo, vou ficar aqui, fechar os olhos. Gente, isso aí é tudo superficial demais. A primeira situação, isso volta tudo. Então a gente precisa permitir que o Espírito Santo tenha livre acesso a essas regiões profundas, raízes. O que leva você a ser uma pessoa iracunda? O que leva você a ser uma pessoa esponja, que chupa a dor de todo mundo, chupa o problema de todo mundo, como se você fosse o Espírito Santo, precisaria resolver o problema de todo mundo. Traz sobre os teus ombros a responsabilidade. Gente, para aí. Então, isso nós entendemos que são situações de pessoas que têm um problema sério com a sua identidade. Né? Então, precisa fazer para ser. Né? Então, por isso que a gente precisa lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Né? E pedir que o Senhor venha trazer o equilíbrio, que o Senhor venha nos mostrar, revelar o que é que está gerando, está levando uma situação assim. Tá bom? Então isso é muito necessário e faz necessário a gente poder aquietar, né? Aquieta, alma, porque estás abatida, porque está acelerada, né? Porque está ansiosa, alma, né? Aquieta, né? Pois ainda o louvarei. Então esse é o momento, aquieta. Tem momentos que nós precisamos dar uma aquietada também. Em momentos que eu preciso dar uma fugidinha, assim, entrar na quietude. Porque a gente ouve muita coisa, a gente ouve muitas situações, muitas vozes de dores, de decepções, de tristeza. E tem horas que a gente precisa dar uma quietadinha, sabe? Para poder ouvir Deus, ouvir o seu Espírito na minha vida, na sua vida. Então essa é a palavra hoje para você, quieta. Está ansioso. A irmã mandou aqui, ganhou neném, mas ela está ansiosa para voltar a trabalhar, porque questão financeira. Tu entende? É assim, é o tempo. Deus está te dando esse privilégio de ser mãe agora, de amamentar, né? É um tempo, são 4 meses assim de dedicação para o bebê, acordar de noite, ouvir o chorinho, né? Aquela hora de quer mamar toda hora. Então é um tempo. É um tempo de que agora esse bebê está tendo essa oportunidade agora de sentir o cheirinho da mãe, do leitinho. É um tempo de você interagir com o bebê. Antes você ficou aí 9 meses, né, pensando como que seria, como é que ele vai ser, ou ela, né, o cabelinho vai ser como, é moreninha, não é moreninha, é clarinho. Agora não está aí, então é um tempo. Entenda que assim, é um privilégio que Deus está te dando. Investir esse tempo, né, com o seu bebê. E a hora de você voltar a trabalhar, você não deixou de receber, né, mas você vai voltar a trabalhar. Né? Então, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito na nossa vida. Há tempo para tudo, tempo para rir, tempo para chorar, tempo, né, para dormir, tempo para trabalhar. Existe um tempo para todas as coisas. Agora, esse tempo. Entenda esse tempo que Deus está te dando. Né? É muito importante isso. Deixa eu dar alguns recadinhos para você. O nosso horário aqui, ele voa, né? Olha, nós vamos estar com alguns eventos assim muito importantes, que é no próximo final de semana. No próximo final de semana nós vamos ter 2 eventos, a nossa equipe vai estar dividida. Um deles vai ser, nós vamos estar lá em São Paulo, né, na Igreja Batista da Lagoinha, em Santo André, São Paulo. Né? Então, você que é da região, você que é das igrejas da Lagoinha, da região ou mesmo de outras igrejas, né, tá liberado para você poder participar. Então, olha, fotografa aí o telefone, né, de contato do pastor Rafael, lá de Santo André. Então ele está responsável por toda essa parte, valores, esses detalhes todos é com ele lá, tá bom? Então entre em contato. Ontem conversei com ele, ele disse, olha pastor, eu creio que até o final de semana agora, nós já vamos encerrar as inscrições. Né? Ele falou que já está com em torno de 120 participantes,
e eles querem chegar até 150. Então, corre, faça sua inscrição, pelo menos nesse ano. Em São Paulo é só lá em Santo André que nós vamos estar, né? Estamos planejando para o ano que vem nós estarmos em outra Lagoinha ou realizarmos o evento em outra igreja em São Paulo. Paralelamente, nós vamos estar com o Seminário Veredas Antigas aqui no Elim, que é a casa de retiro aqui da nossa igreja, ali na Pampulha. E o Seminário Veredas Antigas é um seminário assim maravilhoso, começa na sexta-feira, sábado e domingo, e o valor já inclui as refeições, hospedagem. Então você vai para lá para poder receber daquilo que Deus tem. Vai ser ministrada a questão da identidade, né, o destino, o seu valor, né, a questão do relacionamento entre cônjuges, pais, filhos. Então, qualquer pessoa a partir de 13 anos já pode participar, não necessariamente precisa ser casado, e eu sei que vai ser assim um tempo precioso. Aí é só entrar em contato, né, aqui com os telefones da Clínica da Alma, ou mesmo através do nosso site. Né. E outro evento que eu quero falar para vocês, que começa no dia 5 de agosto, é a nossa Escola de Restauração Extensiva. Isso mesmo, leva 2 meses para você fazer cada módulo, não é? Sempre com as aulas nas segundas e nas terças-feiras. Então está aí aparecendo o nosso telefone, não é? E também o site para você poder fazer a sua inscrição e tirar maiores dúvidas, né? Então, eu quero que você também veja os nossos outros telefones, os WhatsApps que você pode entrar em contato conosco e tirar dúvidas, você perguntar, não é? Todos os nossos telefones estão aparecendo aí, olha. O primeiro telefone é a nossa recepção, qualquer dúvida você queira saber, os horários, enfim, tá esse telefone. O segundo são dos eventos, diretamente você já pode acessar e conversar com o pessoal da equipe, né? E o último, se você quer fazer um agendamento, né, de atendimento psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico, e todos os profissionais que nós temos ali na clínica, né? E você pode, então, fazer esse agendamento entrando em contato direto lá. E eu sei que você vai ser muito abençoado, no nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, minha santa? Outro diagnóstico aqui é que Jesus fala que a ansiedade ela é um sinal de incredulidade. Lá no versículo 31, ele fala assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois só os gentios e pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam. Então, quando Jesus fala a respeito disso, aqui ele está falando que só aquele que não o conhece. Quando você conhece Jesus, você passa então a crer nele, crer nas obras dele, e então essa ansiedade ela não vai ser mais gerada em você. Nós sabemos que chega a um extremo onde as pessoas precisam mesmo de médicos, e nós também aprovamos essa ida, esse diagnóstico. Se precisar passar por um médico, medicamento, claro, o Senhor fez os médicos justamente para cuidar de nós. Mas mesmo passando por esse diagnóstico médico e medicação, nós precisamos continuar confiando em Cristo, crendo que Ele vai mudar a nossa sorte, a nossa situação. Pode ser que futuramente nem vamos mais precisar tomar medicamentos, mas sempre crendo. Aqui quando ele fala a respeito dos pagãos, ele fala que é aqueles que não o conhecem, porque quando você conhece a Jesus, você coloca toda a sua confiança nele, gera-se então fé, mesmo que ainda seja um grãozinho de mostarda, você crê que o Senhor pode mudar essa situação. Então você começa a organizar a sua vida dentro da palavra de Deus para que você vá diminuindo essa ansiedade aos poucos. Então que você entenda, é um sinal de incredulidade porque muitas vezes deixamos de depender do Senhor para confiar na força do nosso braço. Então está demorando muito, eu vou fazer. Então não aconteceu, eu vou resolver. E nós deixamos de depender do Senhor. Exato. E justamente ao contrário, quando eu dependo dele, mesmo que tenha esse tempo de espera, vale a pena. Vale a pena, nós não vamos viver ansiosos, nós não vamos nos decepcionar com as respostas.
Então traga mesmo a sua memória tudo aquilo que Jesus já fez por você. E essa ansiedade vai embora no nome de Jesus. Exatamente. Quantas vezes as pessoas dizem assim, pastor, se eu não fizer, quem vai fazer? Não é assim? Se eu não fizer, quem vai fazer? Meu marido é um banana, faz nada. Então, para a coisa não ir de mal a pior, então eu acabo fazendo, faço por todo mundo. E a gente sabe que isso é um erro. Né? Então, isso é uma cilada. Né? Então, ou em outras situações. Né? Então, pastor, se eu não estou lá na empresa, não acontece nada, as pessoas não fazem. Então, sabe o que é? As pessoas não conseguem confiar. Primeiro, confiar em Deus, que Ele é o provedor. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Presta atenção. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas na provisão do que no provedor. Entendeu? O que Deus está nos chamando a nós atentarmos é para o provedor. Entende? Porque está tão preocupado na provisão que esquece do provedor. E é Ele que gera, é Ele que produz, é Ele que te dá condições de você estar vivo hoje. É Ele que te dá força para você trabalhar. É Ele que te dá um leito para você descansar. É Ele que te proporciona um abrigo, uma cobertura para você, sabe, não passar frio. É Ele que te proporciona isso. Então isso vem do provedor, sabe? É através do provedor que você não precisa gastar com remédio. É por causa do provedor que você, sabe, não gasta o seu salário com exames, com consultas médicas, tu entende? Porque a pessoa está tão preocupada com a provisão, sabe, e esquece que é o provedor que proporciona. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, entende? Então, o coração, ele é consumido por conta dessa questão da provisão. Agora, se nós entendêssemos que quanto mais você se aproxima do provedor, tanto mais você ora, tanto mais você investe estando aos pés do provedor, consequentemente, vai ser uma consequência você experimentar a provisão. Né? Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer ver seus filhos, sabe, vivendo uma realidade de mendigar. Ele diz que jamais nós mendigaríamos o pão. Entende? Então, ou seja, Ele vai trazer a provisão quando você faz o investimento no lugar certo, entendeu? Muitas vezes as pessoas frequentam igrejas onde existe um apelo muito grande para a provisão. E você até desafiar Deus nisso, desafiando Deus nisso, sabe? Mas a essência da nossa vida é o provedor. Dízimo é uma questão espiritual? Entendeu? Então, nós não estamos falando de dízimo, mas a gente sabe que isso gera ansiedade no coração. E eu, sabe, tive que aprender a duras penas sobre isso, né? E muitas vezes nós somos pegos, sabe, por causa da necessidade, né? Mas quando você tem o provedor, né, com você, você sabe que Ele é o maior interessado em prover tudo aquilo que eu e você precisamos. Não é isso? Vamos fazer o fechamento aí? Porque o nosso... E qual é o remédio para a ansiedade? Isso, qual é o remédio? Paulo nos ensina, né? Lá em Filipenses 4, do 6 ao 9, que ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, Amém. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Então, Paulo tem nos instruído aqui, que nós possamos sim orar ao Senhor, direcionar a nossa ansiedade para Ele, para que nós possamos viver a paz que excede todo o entendimento. É isso mesmo. E aí? Qual é a receita, então? É essa, entendeu? Ou seja, não te... Sabe, tira tua paz diante de necessidade alguma. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que nós precisamos. Agora Ele quer ver o meu coração rendido a Ele, não é? E sabendo que Ele é o maior interessado
em suprir cada uma das nossas necessidades. Pode dizer um amém aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, pastor. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua palavra que tem nos ensinado todos os dias, Deus, a caminhar com o Senhor. Pai, ensina-nos, Deus, a depender do Senhor. Sim. A orar, Deus, com confiança, que a resposta virá. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de toda ansiedade, de tudo aquilo, Deus, que nos tira do foco que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um dos nossos irmãos que enviaram as suas mensagens. Que o Senhor possa alcançar cada um deles com graça, misericórdia e respostas. No nome de Jesus, que nós possamos sim ser sempre dependentes do Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, gente? Maravilha. Olha, se você está precisando ouvir uma palavra amiga, qualquer hora que você queira ligar, está lá disponível. Faça contato através do 3429-9550, é o nosso telefone da paz. Nessa hora agora, se você precisa falar, você está sufocado, então tem pessoas ali disponíveis para receber a sua ligação, conversar com você e orar com você. Amém? Amanhã tem mais, estaremos aqui no mesmo horário, viu? Deus te abençoe, um excelente dia. Rede Super, inspirando vocês. Tchau, gente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.